Antes de começar esse vídeo, eu quero que você esqueça tudo que acha que sabe sobre poder. Esquece presidente, esquece bilionário, esquece guerra, esquece aquela ideia de alguém mandando em tudo. Porque quase todo mundo erra essa pergunta logo no começo. Quando a gente pergunta quem controla o mundo, a maioria das pessoas procura um rosto, um nome, um cargo, uma figura poderosa. Mas o mundo real não funciona assim. O mundo moderno não é controlado por uma única pessoa. Ele é controlado por estruturas. Estruturas que continuam existindo mesmo quando as pessoas mudam. Presidentes passam, governos caem, empresas quebram, bilionários perdem fortunas, mas o sistema? Bom, o sistema continua. Então a pergunta não é quem manda, a pergunta certa é quem define as regras do jogo. Porque quem define as regras do jogo não precisa aparecer, não precisa mandar, não precisa gritar, muito menos se explicar. Ela só precisa fazer o sistema funcionar de um certo jeito, e quando esse sistema funciona assim por tempo suficiente, as pessoas começam a achar que isso é normal, que sempre foi assim, que não existe alternativa, e é assim que o controle real funciona. Controle não é obrigar, controle é limitar as possibilidades, é fazer você escolher sozinho aquilo que já estava decidido. Se você só pode escolher entre 3 caminhos e os 3 te levam para o mesmo lugar, você não é livre. Você só está andando dentro de um cercado. E o mundo moderno é cheio de cercados invisíveis. Ao longo da história, impérios surgiram, cresceram, dominaram e caíram. Mas sempre quando o império cai, alguma coisa ficava. As estruturas de poder. Elas mudavam de forma, mudavam de nome e de discurso, mas continuavam funcionando. E é isso que torna essa conversa tão desconfortável. Porque não é sobre vilões, é sobre sistemas que funcionam tão bem que ninguém percebe que está sendo guiado por eles. Então nesse vídeo, eu não vou te dar uma resposta fácil. Eu não vou apontar um único culpado. Eu vou te mostrar os mecanismos reais do controle. Como eles surgiram, como eles se sustentam e por que continuam existindo mesmo quando tudo parece mudar. Quando você entende o jogo, você para de ser só uma peça. Quando a gente fala em controle do mundo, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é isso. O poder real não grita, ele não aparece na TV, não pede voto, não precisa conversar com ninguém diretamente. O poder real age antes da decisão. Ele define o que é possível, o que é impossível antes mesmo de você escolher. Por exemplo, você não escolhe o sistema financeiro em que nasce, você não escolhe a moeda que usa, você não escolhe as regras básicas do jogo econômico, você simplesmente nasce dentro dele. E aí você passa a vida achando que está competindo quando na verdade está apenas se movendo dentro de limites já estabelecidos. Isso não é conspiração, isso é apenas estrutura. Toda a sociedade funciona dentro de 3 pilares de controle. O primeiro é econômico, o segundo é político e o terceiro é cultural. E quem controla esses 3 pilares ao mesmo tempo não precisa mandar, o sistema manda sozinho. O controle econômico define quem pede crédito, quem pode crescer e quem nunca vai sair do lugar. Quem pode investir, quem pode errar e continuar vivo. E quem erra uma vez e desaparece, não é sobre dinheiro, é sobre fluxo. Quem controla o fluxo de dinheiro controla o ritmo da sociedade. O controle político não é só governo, é lei, é regra, é burocracia, é o que pode e o que não pode existir, é o que é considerado legal ou ilegal, e quase sempre essas regras não nascem para proteger o fraco, elas nascem para estabilizar o sistema. E por último, o mais poderoso de todos, o controle cultural, aquilo que define o que é normal, o que é sucesso, o que é fracasso, o que é aceitável pensar e o que é ridículo questionar. Quando a cultura te ensina que certas perguntas não devem ser feitas, o controle já nasceu. Porque o maior poder não é de proibir, é o de fazer as pessoas nem pensarem em tentar. E quanto mais essas estruturas funcionam, mais elas deixam de parecer impostas. Elas começam a parecer necessárias. Você não segue porque alguém manda. Você segue porque acha que não tem alternativa. E é exatamente aí o controle se torna perfeito. Quando o sistema não precisa usar força, quando ele só precisa que você dependa dele. Porque quando tudo que você precisa passa por um único caminho, questionar esse caminho parece perigoso, parece irresponsável, parece impossível. E é assim que o poder deixa de ser algo visível e passa a ser algo estrutural. Algo que sustenta a vida cotidiana, algo que, se parasse, faria tudo desmoronar. E quando o mundo passa a depender de poucas estruturas, o jogo muda.
Porque quem controla a dependência não precisa controlar pessoas. Quando a dependência se instala, o sistema muda completamente de fase. Porque agora não é mais sobre convencer, é sobre sobrevivência. Você depende do sistema para trabalhar, depende para consumir, depende para se informar, para existir socialmente. E quanto maior essa dependência, menos o sistema precisa se explicar. Ele vira um ambiente, como o ar. Você não percebe o ar enquanto respira, só percebe quando falta. E é por isso que os sistemas mais poderosos da história não se sustentaram pela força bruta. Eles se sustentaram pela necessidade. Roma não dominava apenas pelo exército. Dominava pelas estradas, pelos impostos, pela organização da vida cotidiana. Se você vivia dentro do império, sair dele era mais perigoso do que ficar. Porque tudo já funcionava a partir dele. O mesmo acontece com impérios comerciais. Companhias que controlavam rotas, portos, créditos, seguro, não era preciso te ameaçar, bastava te excluir. A exclusão sempre foi uma arma mais eficiente que a violência. Porque violência gera revolta, exclusão gera medo silencioso. Quando você entende isso, entende por que o sistema moderno não precisa de soldados na rua. Eles precisam de contratos, termos de uso, regras invisíveis. Você aceita porque precisa, você concorda porque não tem escolha. E aos poucos o sistema deixa de ser algo externo e passa a morar dentro da sua rotina. Você acorda já dentro dele, trabalha dentro dele, se informa dentro dele, descansa por ele. E quando alguém sugere mudar isso, a reação não é curiosidade, é medo. Porque mexer no sistema parece mexer na própria estabilidade da vida. É nesse ponto que o poder se consolida, não quando domina territórios, mas quando passa a definir o que é possível imaginar. E quando as pessoas não conseguem imaginar alternativas, o sistema não precisa se defender, ele se perpetua sozinho. E é assim que estruturas de poder duram mais do que governo, mais do que impérios, mais do que qualquer indivíduo. Porque enquanto as pessoas precisaram de sistema, o sistema não cai, ele só muda de forma. E é aqui que muita gente se engana, porque o sistema mais eficiente não é aquele que te oprime, é aquele que te convence de que você escolheu. Quando o controle funciona de verdade, as pessoas não sentem que estão sendo controladas, elas sentem que estão sendo racionais, que estão sendo práticas e que estão sendo responsáveis. Você não trabalha 10, 12 horas por dia porque alguém te obriga. Você trabalha porque o sistema te ensinou que essa é a única forma de sobreviver. Você não aceita certas regras porque concorda com elas. Você aceita porque sair do jogo parece pior do que ficar. E assim o controle muda de lugar. Ele sai da instituição e entra na mente das pessoas. As pessoas passam a se vigiar sozinhas, a se cobrar sozinhas, a se culpar sozinhas. Se algo dá errado, a culpa nunca é do sistema. É sempre sua. Você não se esforçou bastante, você não se adaptou, você não foi competente. E esse é o truque mais antigo do poder moderno. Transformar um problema estrutural em falha individual. Quando isso acontece, não é mais preciso usar censura. As próprias pessoas silenciam. Não porque alguém proibiu, mas porque questionar parece inútil, ou perigoso, ou vergonhoso. E quanto mais o sistema consegue convencer você de que ele é inevitável, mais ele se fortalece. Porque agora não é só uma estrutura externa, é uma crença coletiva. E crenças são muito mais difíceis de derrubar do que governos. Governos caem quando perdem legitimidade. Sistema cai quando perdem sentido. Mas enquanto o sistema conseguir se apresentar como a única opção lógica, ele permanece. E é por isso que mudanças reais quase nunca começam no topo. Elas começam quando pessoas suficientes param de acreditar que aquilo é o único caminho. Quando a gente olha para a história, esse padrão aparece de forma quase cruel. Toda vez que um sistema de poder atinge o auge, ele começa a acreditar que é definitivo, que é indispensável, que tudo entra em colapso sem ele. Foi assim com impérios territoriais, foi assim com impérios comerciais e foi assim com impérios industriais. Eles não caíram porque alguém era mais forte, caíram porque ficaram rígidos demais, porque confundiram o controle com permanência. Roma não caiu no dia em que foi invadida. Roma começou a cair quando passou a gastar mais energia se mantendo do que se adaptando. Quando a burocracia engoliu a eficiência. Quando o custo de se sustentar o sistema ficou maior do que o valor que entregava. O Império Britânico não perdeu poder quando perdeu colônias. Ele perdeu poder quando o mundo mudou mais rápido do que ele conseguia acompanhar. O sistema ainda existia, mas o sentido já tinha ido embora faz tempo. E aqui tem um ponto importante.
Impérios não caem porque erram uma vez, eles caem porque continuam errando da mesma forma, acreditando que o sistema vai salvá-los. O sistema e o passado. Agora, olha para o mundo de hoje, olha para o mundo atual. As estruturas mudaram de roupa, mas o comportamento é o mesmo. Hoje o poder não precisa controlar território físico, ele controla infraestrutura, plataforma, fluxo de informação. Quem controla como você se informa, controla o que você percebe como realidade. Quem controla como você consome, controla o que você considera necessário. E quem controla as regras dessas plataformas não precisa conversar com ninguém, as escolhas já vêm prontas. Você não vê tudo que existe, você vê o que o sistema decide mostrar. E isso não é um plano secreto, é eficiência, é escala, é interesse econômico. O problema começa quando eficiência substitui reflexão, quando conveniência substitui consciência. Quanto mais confortável o sistema fica, menos ele tolera qualquer coisa que ameace sua estabilidade. E é aí que o ciclo se fecha. O mesmo ciclo que derrubou todos os impérios anteriores. Não porque alguém quis derrubar, mas porque o sistema se tornou grande demais para mudar. Quando a gente entende que o poder real não tem rosto e que o controle vem da dependência, uma perguntinha começa a incomodar. Se ninguém manda, quem é que ganha? Porque sistemas não existem no vácuo, eles beneficiam alguém sempre. O mundo moderno funciona como um grande jogo de incentivo, e quem define esses incentivos não precisa aparecer. Por exemplo, crises. Toda crise parece um acidente, algo inesperado, algo fora de controle, mas quase toda crise tem alguém do outro lado lucrando com ela. Crise financeira não destrói dinheiro, ela transfere, sai da mão de quem não aguenta perder e vai para a mão de quem tem capital para comprar tudo barato. Crise política não quebra sistemas, ela enfraquece o governo e fortalece instituições que não precisam de voto. Crise social não paralisa o mundo, ela distrai, divide, cansa, enquanto decisões estruturais continuam sendo tomadas longe do barulho. Então quem controla o mundo não é quem evita o caos, é quem sabe funcionar dentro dele. Bancos não precisam que a economia seja perfeita, eles precisam que ela continue girando. Fundos não precisam que o mundo seja estável, eles precisam de volatilidade. Plataformas não precisam que você esteja bem, eles precisam da sua atenção, do seu tempo, dos seus dados. Quanto mais dependente você fica, mais previsível você se torna. Previsibilidade é poder. Quem controla os grandes fluxos, dinheiro, informação, logística, dados, não controla pessoas individualmente, controla padrões. E padrões são muito mais fáceis de administrar do que indivíduos. Você não precisa convencer bilhões de pessoas, você só precisa mudar o ambiente onde elas tomam decisões. E é por isso que o controle moderno não se baseia em força, se baseia em arquitetura. Arquitetura financeira, arquitetura digital, arquitetura narrativa. Quando o sistema é desenhado assim, as pessoas acreditam que estão livres, enquanto apenas escolhem dentro de limites que nunca ajudarão a definir. E o mais importante, quanto mais invisível é o controle, menos resistência ele encontra. Quando a gente fala em quem controla o mundo, não estamos falando de um grupo secreto reunido numa sala escura, isso é apenas a versão infantil do problema. O controle real é muito mais simples e muito mais assustador do que parece. Ele acontece porque o sistema foi desenhado para se manter. E quem participa da construção desse sistema tem interesse que ele continue exatamente como está. Bancos centrais não precisam mandar, eles ajustam juros. E juros decidem quem vive, quem quebra, quem cresce, quem desaparece. Fundos de investimentos não precisam governar países, eles movem capital e capital decide tudo. Quais empresas sobrevivem, quais tecnologias avançam, quais ideias morrem. Plataformas digitais não precisam te controlar, elas organizam o que você vê. E quem controla o que você vê influencia o que você pensa ser importante. Nada disso é ilegal, nada disso é secreto, nada disso precisa de conspiração. É só incentivo econômico funcionando em escala global. Quem controla o mundo não acorda pensando em como dominar pessoas. Acorda pensando como manter estabilidade, como reduzir risco, como proteger o sistema. E aqui está o ponto central. Estabilidade para quem? Porque o sistema pode ser estável no topo e completamente estável para quem está embaixo. Pode gerar lucro recorde para poucos e insegurança constante para muitos. Mas enquanto o sistema continuar funcionando, ele será defendido, não porque é justo, mas porque é necessário para quem se beneficia dele. E agora vem a parte mais importante desse vídeo. Talvez você não controle o mundo. Provavelmente não. Mas entender como o mundo é controlado já te tira do estado mais perigoso de todos, a ignorância confortável. Porque quem não entende o sistema culpa a si mesmo por tudo. Trabalha mais, se cobra mais, aceita mais. Mas quem entende o sistema para de brigar com fantasmas, para de procurar vilões simples e começa a enxergar os mecanismos reais. Isso não te torna poderoso, mas te torna lúcido. E lucidez é o primeiro passo para não ser apenas uma engrenagem.
O mundo não é controlado por quem manda mais, é controlado por quem define as regras do jogo. E enquanto a maioria briga entre si, essas regras continuam intactas. Se você ainda não me conhecia, meu nome é Matheus, seja muito bem-vindo ao canal Visão Oculta. Se você gostou desse vídeo, eu te chamo para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para o próximo vídeo. Aqui a gente é apaixonado por história, empreendedorismo e tudo isso que a gente falou nesse vídeo. Ó, te espero no próximo vídeo.